dia a todos. Bom dia. Gostaria de começar com uma oração, pedindo a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Peço a proteção dos meus anjos e santos. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do seu João, depois de muita insistência, de 2 nãos, e a partir do 3º não, Nossa Senhora me disse que não era não, era sim. E eu teimei, relutei, porém eu já sabia que eu teria que estar aqui com vocês, porque muitas graças aconteceriam e muitas bênçãos. Eu conheço o Movimento Salvai Almas desde 2010, quando a gente começou lá em Americana. Meu nome é Renata, desculpa, deixa eu apresentar para vocês. Renata, eu sou de uma família católica, eu moro em Americana, estado de São Paulo. Minha irmã querida está aqui, Aline. Tenho uma outra irmã querida que está em Americana, meus pais também que estão acompanhando neste momento. E nós crescemos num berço católico, né, de muita oração, de Santa Missa, e a gente sempre foi nessa caminhada. E em 2010, a gente começou com a oração do Santo Terço nas casas, né? Nós rezávamos toda segunda-feira, nós íamos nas casas das pessoas do grupo de oração Nossa Senhora de Fátima, rezar o Santo Terço. E uma vez por mês, nós fazíamos o cenáculo de Nossa Senhora também. Foi aí que tudo começou. Nós fazíamos o olhinho de São Rafael, e só que era assim, era para entregar para algumas pessoas, era mais para nosso uso próprio. A gente ainda não sabia que teria uma linda missão por vir. Em 2020, nós recebemos o convite que o pessoal do Salvai Almas iria até a cidade vizinha de Americana, que é em Limeira, na Sagrada Família Comunidade. E eles estiveram lá em fevereiro. Foi um momento de muitas bênçãos. E nós nos preparamos para isso. Nosso grupo se preparou para recebê-los. E logo após isso, que lá em março, quando começou a pandemia, eu lembro que lá em Americana, nessa data de São José, foi onde tudo foi fechado. As igrejas, todos os comércios, ninguém podia mais sair. E nós recebemos o convite de ajudar na missão para fazer um olhinho com o Padre Ângelo. Nós ainda não conhecíamos pessoalmente em 2020, nós fomos conhecê-los depois disso, porém isso é algo que eu vou, né, não cabe contar agora a missão dele, que eu vou contar a parte que me foi confiada, que é sobre as graças através do óleo de São Rafael. Tudo começou em 2024, quando o Salvai Almas foi em Americana. Nós recebemos o convite de ter a escada do céu lá. Foi uma animação, uma agitação, todo mundo eufórico, todos assim esperando essa equipe maravilhosa, essas pessoas tão queridas e bondosas, esse amor que a gente sente. É o céu cantando, é os anjos que cantam, quando eles chegam. A presença do céu é muito forte, né? Então eu consigo sentir o amor de cada um, em cada pessoa. E a gente ficou muito feliz. Então, em maio de 2024, bem na semana de Pentecostes, de 17 a 24 de maio, aconteceu a nossa escada do céu. E em março deste ano, eu preparei um olhinho de São Rafael. Eu fiz um olhinho para uso, porque algumas pessoas começaram a pedir, começou a aumentar o volume de pedir e usar também. E aí ele ficou com um aspecto diferente. Eu falei, eu preciso perguntar para ver se tem alguma indicação do céu. E aí a gente entrou em contato com o seu Cláudio, mandou cartinha, falou com ele disse, sim, tem uma missão. Porém, será usado na escada do céu de 2024, vocês vão usar, é para manter sigilo, porque Nossa Senhora vai informar durante a escada do céu como é para ser feito. E é um olhinho para conversão. E aí eu fiquei muito feliz, eu falei, meu Deus, né, como que a gente vai fazer? Eu falei, a gente faz o olhinho, a gente não imagina que é algo
tão grandioso, porque o Senhor se manifesta num vidro, um frasco plástico, né? E numa pequenez assim tão grande que, Senhor, eu não tenho nem dignidade para fazer isso, né? Mas é por tua graça que realmente tudo acontece. E assim foi. O João Pedro, também meu sobrinho, filho da Aline, ele fez um óleo que também foi informado que deveria ser usado na escada do céu, um óleo para os jovens. E aí chegou esse grande momento. Quem soube apenas, né, foi eu e a Aline, as outras meninas que nos ajudaram na organização, a gente tinha as reuniões semanais, os encontros. Nós não falamos para ela, nós só falamos que teria algo que aconteceria, mas que foi pedido silêncio, e todos compreenderam, e a gente assim fez. E aí, no dia 22 de maio, no dia da minha santa querida, Santa Rita, foi o dia que Nossa Senhora falou. O seu Cláudio me avisou no dia, ele falou: hoje é o dia de passar o olhinho, e vai ser depois, durante o ofício da Imaculada. E assim aconteceu. Eu fui passar o olhinho nas pessoas na testa, o óleo é aplicado apenas uma vez. Ele deve ser aplicado, e é a nossa fé, porque a nossa conversão é para sempre, né? Nós temos que pedir a nossa conversão, a nossa santificação a cada dia. Então, eu passei o olhinho nas pessoas, o João Pedro veio, foi passado o lencinho de Nossa Senhora. E ali, naquele momento, durante algumas pessoas que eu passava o lencinho, que eu passava o olhinho, eu já tinha algumas inspirações, eu já tinha algumas visualizações, algumas cenas, que eu já não compreendia muito, porque eu falava, eu acho que é comum isso, né? Está aparecendo isso, está acontecendo isso. E assim foi, porque na minha vida, essa trajetória, ela começou de muito tempo atrás. Eu ia, às vezes, né, os lugares mais frequentes, na Santa Missa, eu ia à Santa Missa, eu vi os anjos, né? Eu vejo os anjos, né? Principalmente quando cantam, principalmente na hora da consagração. Os santos, junto com os padres, ali, os anjos, muito grande durante a consagração. Mas eu sempre achei que todo mundo via. Eu achava que todo mundo está vendo, está acontecendo. E uma vez eu lembro até que eu perguntei para a minha irmã, eu falei: você está vendo o que eu estou vendo? Ela falou: o quê? Eu falei: tem um monte de anjo aqui sobrevoando, mas tem muito. Renata, não tem nada. Aí eu falei: tem sim. Eu falei: tá bom, não tem nada. Eu começava a ver mais. E assim sempre foi. Aí eu ia em alguns lugares, eu tenho a sensibilidade de chegar em algum lugar, às vezes passar mal, principalmente em lugares que às vezes tem contaminação, às vezes tem coisa, mas eu não sabia nada disso. Foi tudo a graça divina que foi me educando, foi me ensinando, e ainda estou aprendendo a cada dia. Então, eu falo que tudo isso aconteceu, e eu acabei de passar o olhinho, as pessoas vieram depois até mim e falaram assim: Renata, eu gostaria de passar o olhinho numa pessoa, né, mas ela não está aqui. Será que você pode passar na foto também? Eu pensei, eu acho que pode, né, porque se não está aqui, pode passar pessoalmente. Eu falei: não, mas eu vou consultar o seu Cláudio, porque eu não posso fazer as coisas por mim, tem que ter orientação do céu. E aí eu falei com ele, ele disse que sim, né? E durante a escada do céu, Nossa Senhora, em uma das mensagens, ela disse assim: muitas graças serão derramadas, muitos dons serão derramados aqui, não somente para as pessoas presentes, mas para quem está assistindo. Então, nós temos que crer nisso, temos que crer na fé, temos que ter fé naquilo que a gente não vê, que não é palpável, mas que existe, está presente. E foi assim que aconteceu. Quando ele leu a mensagem e falou, eu no meu coração eu já falei: eu tomo posse dessa graça, Senhor, Nossa Senhora. Se a senhora tiver algo para mim, eu quero, eu aceito. E assim aconteceu. E aí eu fui, passei o olhinho em algumas fotos, e quando eu passei em alguns celulares, conforme eu visualizava a foto, vinha assim, uma enfermidade, às vezes alguma dor, alguma cena, algum trauma, algum lugar que a pessoa tinha ido,
E aí eu comecei a perguntar. Eu falei, isso aconteceu? Isso faz sentido? Teve alguma situação que você sabe? Essa pessoa já teve depressão? Ela tem ansiedade? Ela tem alguma... Aconteceu alguma coisa na infância dela durante esse período? E eu falava o período. Sim, e confirmava. Aí eu fiquei um pouco assim... Vou falar que eu não tive, eu não fiquei com medo, com incerteza. Fiquei porque eu sou falha, eu sou miserável, eu não sou digna de tudo isso. Mas eu confiei, porque o céu, sempre quando Ele concede algo para nós, Ele sempre vem com um amparo, né? É como assim, a gente coloca o pé e Deus vem e coloca o chão para a gente. E foi assim que eu fiz nessa missão. Eu não sabia como seria, mas eu apenas disse sim e falei. E aí as graças começaram a acontecer. No dia seguinte da Escada do Céu, na sexta-feira, muitas pessoas vieram. Renato, tenho foto, você faz? Eu falei, faço. Porque eu amo interceder. Eu gosto muito de rezar pelas pessoas, pelas alminhas. Eu sou apaixonada pelas alminhas. São José aqui, eu falo que é providente eu estar aqui, principalmente essa capela que é dos nascituros. Então, o céu sabe tudo. A gente que não sabe nada, e às vezes a gente não confia, a gente não espera, a gente pede e já quer a graça naquele momento. A gente fala que confia, mas na primeira dificuldade, a gente já volta atrás, né? E foi assim que aconteceu. Eu fiquei praticamente um longo período diante do Santíssimo. Foi entrando as pessoas e eu ia passando o olhinho nas fotos. E começou a intensificar, começou a acontecer mais coisas. E eu fui falando e foi confirmando, aí eu me dei conta que o dom extraordinário da revelação havia acontecido ali, através do óleo da conversão para as pessoas que ali estavam, que era uma graça muito grande que estava acontecendo. E eu fiquei maravilhada, eu falei, meu Deus, que bênção. É uma graça, é algo que a gente assim, não consegue, às vezes, encontrar palavras para dizer. Foi assim que eu me senti. Mas, como tudo, né, tem as dificuldades, né, no dia seguinte, que foi o último dia da Escada do Céu, eu não consegui acompanhar a programação de manhã, porque eu fiquei de cama. Né? Então, os combates vêm, as enfermidades vêm, mas a graça de Deus ela é sempre maior do que tudo. Quanto maior o combate, maior a dificuldade, mais no caminho certo a gente está. Então, eu percebi que ali algo ia acontecer. E eu fui à tarde, me aprontei. Assim que eu entrei no carro, me deu uma febre muito forte. Eu achei que eu não ia aguentar ficar ali. E aí, ao término, o seu Cláudio veio e falou comigo, fica tranquila, filha. O que você teve foi por conta do que você fez, das graças que aconteceram aqui já, e muitas que ainda virão. E aí eu não fiquei com medo, eu não sei o que fazer, mas a Nossa Senhora sabe, porque ela faz melhor, né, para cada um de nós. E assim que aconteceu. Ele falou, daqui 3 dias você vai ficar bem. E foi exatamente, depois de 3 dias, eu restabeleci a saúde e eu comecei a ficar bem. E aí muitos pedidos começaram a chegar, através de mensagem, de WhatsApp, gente que falava comigo, que conhecia. Renata, eu fiquei sabendo, eu faço, comecei a fazer, mas eu assim, não imaginava a grandiosidade que era. Eu falei, se eu fosse parar lá atrás para pensar o que aconteceu hoje, falei, meu Deus, será que eu faria tudo de novo? Faria sim. E aí eu percebi que muitos pedidos que vinha, quando eu fazia imposição do óleo, muitos casos existiam e existe ainda falta de perdão. Às vezes uma enfermidade, uma doença que você está, uma falta de perdão. Às vezes, lugares que a gente frequenta, que a gente não imagina, comidas, alimentos que a gente, às vezes, não lembra, né, de abençoar, por isso que é muito importante abençoar. Alimentos são consagrados nos supermercados antes de nós ingerirmos. Então, o seu Sábio já falou uma vez que é muito importante. Antes, eu fazia o quê? Chegava em casa, eu abençoava. Agora, hoje, está dentro do carrinho. Antes de passar no caixa, eu já pego a água benta da minha bolsa e passo. Sempre, sempre, sempre. Esqueceu, chega em casa, nem entra para dentro com o alimento, já abençoa. Porque muitos malefícios são feitos. Objetos que a gente ganha, a gente fala assim, mas eu ganhei de uma pessoa muito querida, mas você, às vezes, não sabe a procedência de onde ela comprou.
aonde estava, objetos sagrados. Muitos casos aconteceram de objetos sagrados. Renata, mas eu tenho uma Nossa Senhora. Eu ganhei faz 20 anos, faz 30 anos. Quando eu ia abençoar a imagem, eu passava o olhinho, vinha que não era verdadeira, não era. Era de outras seitas. E isso acontece muito hoje. Terços que, na hora de abençoar, depois a pessoa vê, Renata, aquele terço que você falou para mim, eu falei que eu não ia jogar fora, né, mas ele acabou estourando. Ou aconteceu alguma coisa. Então, a graça é de quem? Eu só sou um instrumento usado por Deus. Através da minha miséria, da minha pequenez, do meu nada, Ele quis colocar essa missão para que eu pudesse salvar algumas almas, né? Poucas, mas uma ou outra a gente sempre salva. E foi assim que aconteceu. Então, por isso que eu falo para vocês, cuidado nos lugares que vocês vão comer, principalmente fora, abençoe. Passa água benta na sua casa, pelo menos uma semana, faça aspersão da água benta, abra os armários, os objetos que você tem, passa tudo, porque existe sim, a gente não vê, mas acontece, existe. E eu vou contar para vocês 2 testemunhos. Eu recebi vários testemunhos, recebo diariamente, de pessoas que recebem pequenas graças, grandiosas graças, mas eu vou falar 2, e vou falar primeiro um caso que aconteceu comigo referente a essa contaminação por alimentos. Eu sempre rezei, e eu gosto muito da oração de São Bento. E eu aprendi a rezar até a oração em latim, porque, para mim, ela parece que ela ainda é mais forte, né? E um padre me falou uma vez, um padre exorcista falou, Renata, sempre ouça canto gregoriano, porque afugenta o mal, né? E eu não sabia. Então, quando eu colocava o canto gregoriano, as pessoas não chegavam perto de mim, né? Então, era só quem tinha que chegar mesmo. Eu fui percebendo isso. Então, eu colocava, às vezes, quando eu estava agitada, não conseguia fazer alguma coisa, até em casa eu colocava, e parece que as coisas eram diferentes. E eu comecei a colocar para ouvir sempre. Mas, como acontece? Tem brechas que acontecem na nossa vida por causa do pecado, por conta da inveja, né? A inveja é muito perigosa. A gente, às vezes, acha que é só um ciúmes e não é. É um mal que pode acontecer e a gente adoece. E foi o que aconteceu comigo. Eu recebi um chocolate. Não foi só eu que recebi. Foram outras pessoas que também ganharam. Só que o meu foi feito para mim, né? Eu não queria, eu falei, eu não vou comer agora, eu vou comer depois, porque eu já sabia, porque eu comecei a notar que aparecia muito por alimento para mim. Era, às vezes, um bolo, um pão, alguma coisa diferente, de objeto de roupa, essas coisas não tinha muito, mas era mais através da comida. Eu falei, eu vou pegar, porque todo mundo pegou, vai ficar só eu, mas depois eu faço minha oração e Nossa Senhora me protege. Aí foi assim, eu abri, era 1 bis, um. Eu abri, eu aspergi a água benta, eu rezei a Ave Maria, eu rezei a oração de São Bento e comi. Quando eu cheguei em casa, eu já comecei com uma dor na barriga, um mal-estar, uma sensação de fraqueza, eu tive que ir para o hospital. E isso eu fiquei 1 semana de cama. E aí eu não entendia, eu ia no médico, fazia o exame, não tinha nada, eu cada vez ficava pior, eu cheguei a ficar ao ponto que eu não conseguia beber água, porque até a água já não descia mais. E o remédio que eu tomava deu alergia, foi dado um outro medicamento deu alergia também, eu não podia mais fazer nada, era aquela dor que eu não tinha força para levantar da cama. Resumindo, uma pessoa, né, que tinha o telefone do Padre Ângelo, porque eu não tinha o telefone dele, ela passou o contato do Padre Ângelo, contou, falou, vou mandar sua foto para ele abençoar. Eu falei, manda, porque eu já não sei mais o que fazer, já não sei mais o que rezar. O Padre Ângelo recebeu e falou que queria falar comigo. Aí ele perguntou, você comeu alguma coisa? Alguém te deu alguma coisa? Falei, não, porque eu não lembrei, já fazia mais de 1 semana, eu não lembrava mais. Falei, não foi. Aí depois eu lembrei e falei, padre, eu lembrei, mas foi só um chocolate, não tem nada demais. Ele falou, mas foi só esse chocolate que a pessoa que te deu, ela tinha um sentimento de posse sobre você e ela queria o seu mal, era a morte mesmo. Então, através de um alimento,
você pode ter algo muito sério que pode acontecer na sua vida. Então, gente, não é brincadeira, não é. A gente precisa se precaver de tudo. E depois disso, eu ainda demorei alguns dias para restabelecer minha saúde. Então, hoje, mas assim mesmo, mas eu rezei, não tem problema. Tem. Então, se você tem dúvida do lugar, alguém que te deu, às vezes você pegou, aí acontecia o quê? Eu pegava depois, e às vezes eu não comia, chegava em casa e jogava fora, porque eu não quero para mim, eu não vou, o mal foi para mim, eu vou dar para o outro, eu não quero, eu jogo fora. E isso depois foi acontecendo o quê? Com objetos que eu ganhava. Sempre era a cor que eu gostava da roupa, sempre era eu quero aquele sapato, aquela blusa aparecia para mim alguma. Eu já entendi, eu falava, gente, mas por que eu não consigo usar essa blusa se eu gosto tanto dela, essa cor que é minha predileta? Aí me mostrou, Renata, tem isso, isso, isso. Eu falei, mas justo essa, não podia ser em outra? É justo essa. Eu não dei para outra pessoa. Em alguns casos, eu sei que depois, se o padre abençoa, você pode até dar para outra pessoa, mas eu nunca, eu sempre jogo fora e queimo, alguma coisa do tipo assim. Então, foi isso que aconteceu comigo. Agora, o testemunho de São Rafael, a primeira graça, através do olhinho da conversão, ela aconteceu na escada do céu mesmo. Uma pessoa ali no dia, ela me mostrou uma foto, ela falou, Renata, eu não conheço a pessoa, mas é de um grupo que eu recebi, e essa pessoa está internada, ela está em estado muito grave, estava com um comprometimento do pulmão, e parece que depois de uma infecção, o médico já estava bem assim, desesperado, a ponto de falar, não tem mais o que fazer. Eu falei assim, eu vou abençoar essa foto, vou passar o olhinho, vou impor o óleo sobre ela. Eu falei, aí a primeira vez que eu passei o olhinho, assim como nas outras fotos, me vinha assim, você vai fazer isso por 3 dias. Eu falei, tá bom. Eu sempre fui bem obediente, né, nessa parte. Aí fiz, falei, nos outros 2 dias você vem e me procura, porque às vezes eu não vou lembrar, porque é muita gente aqui, muita correria, e a pessoa foi. Aí eu fui diante do Santíssimo, mais os outros dias. Só que no segundo dia já me veio uma inspiração que falava assim, pede para ela ficar tranquila, que essa pessoa vai começar a melhorar. Ela vai sair da UTI, entre terça e quarta-feira, e até quinta ela já vai sair do hospital. Mas não tem como, né? Humanamente não tinha como acontecer aquilo. E aí, no dia seguinte, já no terceiro dia, ela já falou, Renata, já começou a melhorar, já tive notícias que, mais ou menos, no horário que aconteceu, que ela sabia que foi a imposição do óleo, essa pessoa já começou a dar sinais no hospital, e os médicos não sabiam o que estava acontecendo. E ela já começou a melhorar, e na quinta-feira da semana seguinte ela saiu. Eu nunca tive contato com essa pessoa, mas eu sei que ela está bem, ela foi curada, e eu tenho certeza que foi pela graça do olhinho de São Rafael, da conversão. Eu recebi um outro testemunho de uma senhora, que é uma senhorinha já de uma certa idade, ela estava sozinha em casa, e ela acabou indo perto das roseiras e acertou um espinho na veia da perna, uma veia comprometedora. Começou a jorrar muito sangue, ela sozinha em casa, sem contato com ninguém. A primeira coisa que ela lembrou, o olhinho de São Rafael. Ela pegou um paninho, um lencinho, e colocou em cima com as gotas do óleo de São Rafael. Conforme ela começou a massagear, o sangue estancou. Então, ela recebeu essa graça. É algo simples, mas isso é uma graça? Nós precisamos acreditar nas coisas pequenas. Nem tudo precisa ser grandioso. Deus, Ele dá a maneira com que a gente pede, a maneira que a gente abre o nosso coração para as coisas. Então, para mim, isso é muito grandioso. Eu tenho meus olhinhos lá, eu tenho outros olhinhos que eu fiz, de outras situações que são para crianças, são para doenças psicológicas, são para cura. E Nossa Senhora falou, esse é somente para você passar. Eu não posso dar para ninguém, mas eu posso passar pessoalmente ou em foto. E apareceram coisas diferentes. Então, eu falo que o céu, ele age conforme ele quer. E não é, às vezes, as pessoas às vezes mandam uma foto para mim, Renata, vê se revela alguma coisa. Tem alguma orientação?
O céu não age assim. Nossa Senhora, ela age com muito cuidado, com muita cautela. Às vezes ele quer revelar alguma coisa, às vezes ele não fala nada. Mas às vezes mostra para mim cenas, mostra situações que a pessoa precisa fazer. Às vezes é uma única oração para ter uma graça na vida dela, às vezes de uma doença, de uma enfermidade que foi a vida inteira, principalmente casos de depressão. Muitos casos de depressão. E câncer. Muitos testemunhos de câncer eu tenho recebido depois que foi feito esse olhinho do câncer. Que a inspiração aconteceu, como o Carlos disse ontem, né, do Mata Pasto, foi lá que aconteceu. E eu faço até hoje esse óleo. E sempre tem alguma coisa, sempre acontece alguma graça, alguma bênção. Então, sou eu? Não, sou instrumento apenas usado. Se Deus quis usar da minha miséria, Ele fez isso. E eu falo que foi fácil? Não, mas quando o sofrimento, ele existe, né? As incertezas vêm, o medo vem. Mas quando nós unimos a Deus, a cruz de Cristo, ele se torna fecundo. Precisamos ter essa sementinha aí de ajudar, de salvar almas, que é isso que o Senhor me pediu. Como? Eu não sabia. Hoje eu sei um pouco, né? Então, eu até trouxe o meu olhinho da conversão. Para quem nunca passou, depois pode me procurar. Eu posso passar depois da tarde também. Cada um, a gente vai passando, né? Nas pessoas que passaram, quem desejar. Eu tenho outros óleos também que tem. Quem precisar, eu vou falando. Se tiver alguma coisa, o céu vai inspirar, Nossa Senhora vai falar. Mas eu peço também para vocês que, assim, tomem muito cuidado, porque, às vezes, as pessoas me mandam foto e eu falo alguma coisa, às vezes nem é para ela, é para uma terceira pessoa. Às vezes a gente manda um áudio, a pessoa acaba encaminhando para uma outra pessoa, acaba gerando uma confusão. E eu falo que aquilo ali é particular para cada um. Se você quiser compartilhar, compartilhe o que você ouviu. Não o que foi falado para comprometer, porque isso pode, né, dar uma mancha na missão também. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Preservar as coisas. Hoje eu vejo como as coisas... O seu Cláudio, como ele é cuidadoso, como as pessoas, às vezes, fazem perguntas de situações tão simples, depois não tem interpretação correta e fala, mas foi o seu Cláudio que falou, através de Nossa Senhora. E não é. Somos nós que estamos errados. A gente tem muita coisa que a gente pode, na oração, conseguir rezar e discernir. Não é tudo que precisa ser perguntado, não é tudo que precisa ser falado. Tem coisas que o céu só fala, apenas reze. Olha, apenas reze. Fala para a família, mas a família... Então, por quê? Se vocês mandam uma foto, depois não... teve alguma coisa para falar, tem alguma oração para fazer. Sou eu que faço. Eu não posso deixar vago ali, porque compromete aquela alma, aquela pessoa que está ali pedindo para mim. Então, eu tenho que fazer. Então, por isso que é muito importante. Vocês vão trazer as cartinhas, os bilhetinhos. Pensem, né, com muito cuidado que a gente vai falar, o que vai pedir, né, para Nossa Senhora, o seu Cláudio, o seu Sávio, que reza tanto, eles me ajudaram tanto. O Angelino, que é o intercessor, que Nossa Senhora colocou para ajudar. O seu Sávio, que me ajudou bastante nas orientações do que fazer. O Wilson, quando estava presente, que ele me ajudava nas respostas, pedia para o seu Cláudio, às vezes, para poder não demorar tanto, porque sabia a pressa que o céu tinha, não que eu sou mais importante do que ninguém, eu preciso resposta logo, não. Não preciso, mas o céu sabe, ele tem pressa de cada um. Então, só para concluir, todos nós aqui, dentro do Salvai Almas, né, que existe a Missão São Rafael, que o Padre Ângelo é responsável, que o céu incumbiu ele dessa graça de nos presentear com o olhinho de São Rafael, todos nós somos chamados a fazer o olhinho de São Rafael, né? Para nós, desde a primeira vez que nós fizemos, a gota carmim se manifestou. Mas somos melhores que os outros? Não. Foi o céu que escolheu, não fomos nós. Então, cada um pode fazer na sua casa, cada um pode distribuir. Quem precisar, nós podemos enviar pelo correio, pode entrar em contato com a gente. Quem precisar que abençoe foto, que
oração, alguma coisa, pode procurar depois. Só que eu peço para vocês também paciência, porque eu preciso estar bem fisicamente e a gente se levanta. Mas a batalha é forte, mas a graça de Deus é maior. Então, assim, às vezes fala, ai, mandou, não respondeu hoje. Às vezes demora 3, 4 dias, às vezes demora uma semana. Tem casos, mas todas as pessoas que me mandam fotos para abençoar, desde o momento que eu visualizo, eu já coloco em oração. Às vezes eu nem abro a mensagem, já falo, Senhor, todas as pessoas que chegarem em mim esse dia, que vão pedir oração, né, uma ajuda, seja um olhar, seja um conforto, que o Senhor chegue primeiro, né? Que sua mãe chegue primeiro, que a sua graça chegue primeiro, que passe tudo pelo seu sagrado coração de sua mãe e de São José. Então, é isso que eu peço sempre, porque daí eu sei que vai chegar quem realmente o céu permitir, assim como cada um que está aqui. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós somos escolhidos sim. Nós somos chamados, cada um tem sua missão de evangelizar na sua casa, na sua cidade, no seu trabalho, na sua comunidade. Nós somos chamados a isso. E cada um possa servir com amor, né? Porque a finalidade é Jesus e não nossa. Que o irmão cresça e eu diminua, que eu desapareça. E é isso.